Caríssimos irmãos e irmãs, o Salmo 115 nos brinda nesta Eucaristia com o refrão: o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O refrão está em 1 Coríntios 10, versículo 16. Estamos nesta noite santa, meus irmãos, a quinta-feira santa da Semana Maior. É por isso que todas as quintas do ano são dedicadas à Eucaristia, à adoração eucarística. Foi nesta noite santa que Jesus instituiu a sua presença sacramental no mundo, a partir da sua igreja. Quando nós lemos o capítulo 6 do Evangelho de João, nós vemos que Jesus vai elaborar o discurso do pão da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão terá vida para sempre. E Jesus continua o seu discurso, saindo da questão do pão e indo para a questão do corpo. O meu corpo é verdadeiramente comida, o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem comer desta comida, quem beber desta bebida, não terá nem fome e nem sede. Meus irmãos e irmãs, muitos tentam colocar nesta palavra de Jesus um simbolismo. Jesus não estava falando literalmente, ele estava falando simbolicamente. Mas nós temos aqui que quando os judeus escutaram Jesus dizer que deveriam comer a carne dele, deveriam beber o sangue dele, Jesus não volta atrás. Muitos judeus começaram a ir embora por causa desta palavra. Esta palavra é dura demais, esta palavra é pesada, quem pode escutar isso? Se Jesus estivesse falando simbolicamente, se fosse um pãozinho bento, se fosse um pouquinho de vinho abençoado, se fosse uma ceia simbólica, Jesus tinha dito: não, gente, pode voltar, não é meu corpo, não é meu sangue, é um simbolismo. Será pão e vinho, mas vão simbolizar o meu corpo e sangue. Jesus não retira o seu discurso, Jesus não muda a doutrina da Eucaristia. Muito pelo contrário, a Eucaristia divide aqueles que creem e aqueles que não creem. Jesus olha para os seus 12 e pergunta: e vós não quereis partir também? Se quiser ir embora, a hora é agora. Ou aceita a Eucaristia, comungar o corpo e o sangue de Jesus, porque é corpo e sangue, ou pode ir embora. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, só tu tens palavras de vida eterna. Pedro não entendeu aqui, mas Pedro aceitou aqui. Por que Pedro vai dizer que Jesus tem palavras de vida? Porque tudo o que Jesus dizia acontecia. Jesus mandou encher as talas de água e levar para o mestre-sala, ali tinha vinho. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, rendeu graças ao Pai e houve a multiplicação. Quando Jesus dizia: eu quero, veja, a pessoa enxergava, os surdos ouviam,
paralíticos andavam. Quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou, ele estava morto há 4 dias. Meus irmãos, é impossível você acreditar naquilo que Jesus disse e naquilo que Jesus fez, se nós não acreditamos no principal, que é a Santíssima Eucaristia, o Santíssimo Sacramento do altar, a presença ressuscitada e viva de Jesus na igreja, através da Eucaristia, é presença real. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Então não é simbolismo, é realidade. A igreja tem vários milagres eucarísticos, entre eles Lanciano, na Itália, onde um sacerdote, na hora da consagração, ele teve um lapso de dúvida se era realmente presença real. E aquela hóstia se transformou num pedaço de carne, e o vinho se coagulou em 5 pedacinhos de sangue, as 5 chagas de Jesus. E a hóstia é do miocárdio, do coração, com um rasgo no meio feito por uma lança. É um dos maiores milagres eucarísticos. Mas uma coisa eu digo: não seria necessário milagre algum para crermos na Eucaristia. Eu não acredito na Eucaristia por causa do milagre eucarístico. Eu acredito na Eucaristia por causa da palavra de Jesus. Jesus disse: isto é. Então não é simboliza, não é parece. Nós não estamos na missa fazendo um teatro. A missa é um sacrifício, sacrum facere. Fazemos o sagrado. A missa é a atualização no tempo e no espaço do que aconteceu no alto do Calvário. A celebração da missa é incruenta. Não há derramamento de sangue. No Calvário o sacrifício foi cruento. Jesus não morre de novo a cada missa, mas o mistério do Calvário é atualizado em cada Eucaristia. Enquanto houver no mundo, meus irmãos e irmãs, um sacerdote levantando uma hóstia e erguendo o cálice, Jesus estará salvando o mundo pela sua presença real. E a pergunta aqui é: como os discípulos aceitaram tudo isso? Como que a igreja compreendeu tudo isso? Para você entender a Santíssima Eucaristia, na sua origem, na sua profundidade, no seu embrião, é necessário voltar ao Êxodo. Quando nós ouvimos aqui na primeira leitura que Deus passaria, e aqui achei muito bonito que a leitura vai dizer que aí está a Páscoa, e comereis às pressas, porque é Páscoa, isto é, passagem do Senhor. A palavra Páscoa, pechá, é passagem. Passagem de algo inferior para algo superior, de algo terreno para algo divino, do pecado para a santidade, da morte para a vida, da doença para a saúde, da tristeza para a alegria. E o livro do Êxodo vai mostrar claramente uma ceia, onde o pão é ázimo. O que é um pão ázimo? Onde o pão não é fermentado, é às pressas, onde um cordeiro será imolado, e todos irão se alimentar. Quando você entende a ceia do Êxodo, este ritual da ceia pascal, você então vai entender lá na frente a instituição da Eucaristia. Porque para o judeu, memória não é lembrança, memória é presença real. Quando o judeu faz o Hagadá, aquela ceia judaica,
ao lugar de Moisés. E eles não simbolizam o lugar de Moisés, ali é uma presença real. E eles leem o livro do Êxodo, não no que Deus fez, mas no que Deus faz. Todo judeu lê a Torá no aqui e no agora. Deus está me libertando agora. Deus está me dando o alimento agora. Deus está se fazendo presente agora. Por isso que no fim da Santa Ceia, Jesus vai dizer: fazei isto em memória de mim. E essa memória não é uma memória lembrança. Nós temos que ir no original bíblico. A memória judaica é presença real. Então ali é presença real deste cordeiro imolado no Antigo Testamento e agora atualizado no Novo Testamento, no Cordeiro de Deus, que é capaz de tirar o pecado do mundo. Jesus, ele é ao mesmo tempo sacerdote e oferta. Ele é o ofertante e a oferta. O altar é a cruz. E só há sacrifício se existe sacerdote, altar e cordeiro. Se faltar um desses três, não há como ter sacrifício. Leia no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 13, que Saul está esperando Samuel há 7 dias. E o profeta, o sacerdote, ele atrasa. O que Saul faz? Saul que era rei, o rei de Israel. Saul pega o cordeiro, pega o holocausto e ele mesmo oferece. Como que ele ofereceu um holocausto se ele não era sacerdote? Quando ele está queimando, porque o holocausto tem fogo, quem é que chega? Samuel. E ele vai receber Samuel com festa. Oh, profeta! Samuel olha para ele e diz assim: que fizeste? Que fizeste? Saul vai responder: ah, você demorou? As pessoas estavam me abandonando, eu mesmo fiz a oferta. Samuel disse para ele: você agiu sem pensar. Você fez o que não deveria ter feito. Pois eu lhe digo, Saul, o seu reino não vai subsistir. A sua coroa vai cair. Deus vai arrumar um rei segundo o seu coração. Então, se não há sacerdote, não há oferenda, não há holocausto, não há missa, não há missa. É por isso que nesta noite santa, junto com a Eucaristia, nós queremos louvar a Deus pelo dom do sacerdócio ministerial católico. Quero louvar a Deus pela minha vocação ao sacerdócio. Como disse Dom José numa das suas homilias, nas nossas cidades de origem, nas nossas paróquias, talvez teriam outros rapazes para irem para o seminário, mais capazes que nós, mais inteligentes que nós, com mais aptidões que nós, mas no mistério insondável da graça de Deus, nós somos escolhidos para que o sacrifício da cruz se perpetuasse em cada altar da face da terra. Não há sacrifício sem altar. É por isso que o lugar principal da igreja não é a capela do Santíssimo, não é o sacrário, mas é o altar, a mesa, aonde se celebra a Eucaristia. É ali que se faz a Eucaristia. Mas não basta altar para ter sacrifício, é preciso que haja sacerdote. E a pergunta é: hoje, nesta missa que nós estamos, o sacrifício eucarístico, quem é o sacerdote? Não diga Padre Christian, não diga o nome do seu padre, diga Jesus. É por isso que o padre é sacerdote nas funções do altar,
Por isso que eu não ando o dia todo com essa roupa na rua. São vestes sacerdotais, vestes litúrgicas de celebração, porque aqui Cristo age em mim, o Padre age in persona Christi, emprestando ao Senhor a inteligência, a voz, os gestos, e o Cordeiro e a oferta também é Jesus. No alto do Calvário, o altar era a cruz, o Cordeiro, a oferta era Jesus, e Jesus era ao mesmo tempo sacerdote, sumo e eterno sacerdote. Todo sacerdote é sacerdote em Cristo Jesus. Hoje, aqui no Santuário Frei Galvão, o altar aqui está, e o altar deve ser de pedra ou de madeira. Somente esses dois elementos: pedra, as pedras do Calvário; madeira, a madeira da cruz. O sacerdote continua sendo Cristo e a oferta continua sendo o Senhor. E como que a igreja, como que os apóstolos entenderam tudo isso que eu estou passando para você? Como que os primeiros discípulos entenderam a Eucaristia? Então eu tenho que voltar lá, eu tenho que voltar ao texto bíblico e não ficar no achismo, é ou não é? Vamos fazer uma votação para ver se a Eucaristia é ou não é Jesus. Não é questão democrática, é questão bíblica, é questão teológica, é presente, é dom, é oferta, é sacrifício. Nós ouvimos maravilhosamente a segunda leitura desta noite, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 ao 26. São Paulo vai dizer que ele não inventou a roda. São Paulo não criou a Eucaristia. A igreja não criou a Eucaristia. A igreja recebeu do Senhor como dom maior, o dom dele mesmo. Ele é o dom maior, ele é a Eucaristia, ele é o Santíssimo Sacramento do altar. E Paulo começa dizendo: o que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti. É por isso, meus irmãos, que a Igreja Católica jamais abrirá mão desta verdade bíblica, esta verdade teológica, a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Porque eu, como sacerdote, eu transmito para a minha comunidade, eu transmito para essa porção do povo de Deus, a mim conviada por meu bispo diocesano, o que eu recebi. O bispo transmite o que ele recebeu, o Papa transmite o que ele recebeu, a igreja transmite o que ela recebeu. O que eu recebi do Senhor, foi isso que eu vos transmiti. Eu não posso negar o que Jesus disse, o que Jesus fez. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo pegou o cálice, este cálice é da nova aliança, cálice do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. É por isso que depois da consagração, o padre vai dizer: eis o mistério da fé. E a assembleia responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ontem, hoje e sempre. Ontem a morte, hoje a vida, amanhã o retorno. Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo sempre. O texto bíblico, ele termina no versículo 26. Mas se você pegar a sua Bíblia, seja ela católica ou protestante, e continuar lendo os versículos, depois do versículo 26, São Paulo vai mostrar a presença real de Jesus,
que não é uma presença simbólica, sentimental, mental, poética, mas é real. São Paulo vai dizer assim: cuidado, antes de se aproximar desta mesa, cuidado ao beber deste cálice e a comer deste pão, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, bebe e come a própria condenação. São Paulo está mostrando que a Eucaristia é o corpo do Senhor, presença real, é Jesus. E nesta noite, meus irmãos, a igreja e nós nos debruçamos com os joelhos dobrados, com o coração grato pela Eucaristia. O maior presente é a presença de Jesus no meio de nós. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Claro, é uma presença espiritual, mas é uma presença real. Em cada sacrário da face da terra, em cada hóstia consagrada, em cada cálice erguido, o Senhor está vivo e ressuscitado, salvando a humanidade. E o bonito desta noite é que o evangelho que nós lemos não é da instituição. Preste atenção nisso. O evangelho que nós lemos está dizendo: eles estavam tomando a ceia. Então isso que eu disse para vocês, do tomar e comer, do tomar e beber, foi durante a ceia. Mas Jesus tinha uma surpresa para nós e para eles. Esta roupa que o padre usa se chama casula. Esta veste maior, bonita aqui, ó, chama casula. E abaixo da casula está a estola, que é isso aqui. Esse aqui. Isso é a estola. E este branco é a túnica. A casula lembra o manto de Jesus. A casula simboliza o esplendor da igreja, a esposa de Cristo. Na Santa Ceia, nós lemos no versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava. Por que Jesus sabia disso? Porque tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Eu tenho aqui as duas colunas que sustentam o lava-pés: a obediência ao Pai e o amor aos irmãos. Jesus se levanta da mesa, ele tira o manto, pega uma toalha e amarra na cintura. A estola do padre, esta faixa, simboliza esta toalha do lava-pés, onde Jesus lavou os pés dos seus e enxugou. E o mais bonito da história é que depois que Jesus lavou os pés, está no versículo 12. Deixa eu ler aqui o versículo 4, junto com 12. Vamos ver se você entende a pegadinha. Versículo 4. Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura. Versículo 12. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. Qual a pegadinha do versículo? Ninguém pegou? Não? Teve gente que acertou.
Exatamente. Jesus tira o manto, amarra a toalha, lava os pés e coloca o manto. O que o versículo não diz? Que Jesus tirou a toalha. Uma vez que Jesus se torna servo da humanidade, esse serviço passa para toda a igreja. Jesus não tirou a toalha do serviço, porque é muito fácil, meus irmãos, e muito cômodo participar da mesa eucarística, mas não lavar os pés dos outros. Ficar o dia todo na igreja, mas não ajudar ninguém. Ficar falando de boca que é amigo de Jesus, mas não consegue amar os irmãos, a começar da própria família. E aqui para nós, você já escutou e é verdade, há pessoas que quanto mais rezam, pior ficam, porque elas estão apenas no orar e elas não vão para a ação. E Jesus transformou em sacramento, em sinal. O Papa Bento XVI vai dizer que não é entre os 7 sacramentos, mas se transformou em algo para se repetir, o gesto do lava-pés. Quem quer estar no altar com Cristo, se alimentando da Eucaristia, precisa aprender a lavar os pés uns dos outros. E a leitura é muito clara, há tanta humildade em lavar os pés, como em se deixar lavar os pés. A humildade tanto em servir, como em ser servido. Jesus vai perguntar no Evangelho: quem é maior, o que serve ou o que é servido? Para nós mineiros, né? O que vem primeiro? O que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Uma coisa está intrinsecamente unida à outra. Jesus vai lavando os pés em sinal de humildade, em sinal de serviço, em sinal de kenosis, de abandonamento, de aniquilação pela própria humanidade pecadora, a humanidade decaída. Eu não sei se você sabe, mas o contato do homem com a terra é a planta dos pés. E é bom que os nossos pés estejam bem deitados, porque o dia que os nossos pés ficarem de pé e não deitarem mais, quer dizer, nós que não vamos ficar de pé mais. Então o pé é o contato do humano com a terra. É a planta dos pés que me une à criação, ao Éden original e ao mundo de hoje. E é aí que Jesus vai lavar. Jesus não lava a cabeça, porque simboliza os pensamentos. Jesus não lava as mãos, que são as atitudes. Ele lava os pés, porque o pé simboliza o discípulo que anda pelo caminho. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, eu que sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus vai lavando os pés dos discípulos. Quando chega a vez de Pedro, Pedro se levanta e diz: Senhor, quem sou eu para o Senhor lavar os meus pés? Eu é que deveria lavar os teus. Meu pé, você não lava não. E Jesus foi duro com Pedro. Olha, se eu não lavar os teus pés, acabou, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não é discípulo. Aí Pedro, então, lava os pés, mas lava também as mãos e a cabeça? Não, quem já tomou banho já está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus se referia a Judas. Meus irmãos e irmãs, quando Jesus termina o lava-pés e ele senta, colocando o manto, ele vai dizer assim: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e eu sou. Portanto, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns
aos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Me diga, meus irmãos, numa linguagem simbólica, o que foi que Jesus fez quando ele voltou do deserto? Depois que ele venceu Satanás, o que Jesus fez até este presente? Senão lavar os pés da humanidade, nas pregações, nas visitas, nas viagens, nos milagres, nas curas. Jesus nos deu exemplo. Não pensem, meus irmãos, que para imitarmos o Senhor, a partir de amanhã, nós vamos sair pelas nossas cidades, com um jarro, uma bacia na mão, lavando os pés dos outros. É isso que Jesus pediu. O gesto de Jesus vai além. Lavar os pés é amar, lavar os pés é perdoar, lavar os pés é ajudar, lavar os pés é estender as mãos, é caminhar junto, é oferecer o ombro, é o abraço. Tempos que nós não nos abraçamos, tempo que a gente nem se pega na mão. Esse é o lava-pés. E como nós vamos sair desta quarentena? Como que nós vamos sair deste período difícil pelo qual estamos vivendo, esta pandemia do coronavírus? Espero que todos nós, principalmente a igreja, descubra que há alegria em lavar os pés, porque Jesus lavará os pés da tua esposa, que é a igreja. Enquanto nós cuidamos, Jesus cuida de nós. Muitos não entendem, entre aspas, a solidão do padre, a vida solitária do bispo, do papa, uma solidão para não ser de alguém, para ser de todos, uma solidão na presença. Certa vez me perguntaram, na minha época de seminário, eu era seminarista: ô Christian, qual foi a sua desilusão amorosa? Qual foi a moça que te deu um fora para ferir o teu coração, para que você resolvesse ser padre? E a minha resposta foi, é e será sempre: o que me chamou ao sacerdócio foi o coração de Cristo, porque no coração dele eu encontrei o que eu jamais encontraria no coração de mulher. É não ser de ninguém para ser de todos. As pessoas dizem: ao padre não se casa, é porque eles estão no negativo. Vá para o positivo. O padre se consagra. Não é o não casar, é o se consagrar ao mestre, para continuar sendo um pouco do que Cristo foi. Claro, estamos longe de ter a estatura dele, mas nas nossas misérias, oferecer o que temos para que o Senhor se faça presente. Jesus lava os pés por amor. Só vale ser padre se for por amor. Atendi há pouco tempo um rapaz querendo ir para o seminário. Não é de Divinópolis, veio à missa da família e me dizia: padre, eu estou pensando em ser padre. Eu falei com ele: se for por amor, vai que vai dar certo. Não vou dizer que é uma caminhada fácil, simples, tranquila, mas é uma caminhada sempre acompanhada. O Senhor prometeu que estaria com aqueles que o seguissem. Não há alegria maior para a minha vida do que ser padre, do que ser um sacerdote, do que presidir a Eucaristia. Eu seria um homem frustrado ao extremo se eu não fosse um servo do Senhor. E quem conhece a minha história, uma vocação que veio do útero de minha mãe, a quem devo muito do que sou e faço, uma mulher de oração. O que Maria foi na vida de Jesus, a minha Maria, Ana, é também na minha vida. Você que é mãe,
ore pela sua família. Lave os pés da sua família. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, a tua família lavará os teus pés santos. Jesus deu exemplo, por amor, São essas 4 bênçãos, presentes, que nós celebramos na missa de hoje. E eu falei um pouquinho de todos. A instituição da Eucaristia e junto com a Eucaristia, o sacerdócio. Não há padre sem Eucaristia e não haverá Eucaristia sem padre. A gente celebra. Olha o que aconteceu com Saul e Samuel, hein? O mandamento do amor: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o lava-pés, que é um gesto concreto deste amor de Jesus. Meus irmãos e irmãs, quero finalizar com 2 considerações. A primeira é um agradecimento. É uma atitude de gratidão. A começar da minha família, passando pelos meus amigos, pelas pessoas que me auxiliam na minha missão de evangelizar, pela minha diocese de Divinópolis, por esta comunidade a quem sou reitor, o Santuário São Frei Galvão, por esta cidade de Divinópolis, pelo nosso estado, pelo nosso país, por todos os lugares que já fui, pregando retiros, fazendo palestras, congressos, treinamentos, eventos, a todo este povo que me ajuda a ser padre. Eu sei que tem muita gente que reza por mim e reza por tantos sacerdotes. Um padre sem oração, ele não subsiste. Um padre sem oração, ele não fica de pé. Então, primeira consideração é uma gratidão. Gratidão à confiança a mim depositada pelo nosso bispo diocesano, Dom José Carlos. Gratidão ao presbitério diocesano, aos nossos seminaristas, aos nossos irmãos de caminhada, a todas as pastorais, movimentos, equipes, pessoas, colaboradores que ajudam aqui no Santuário Frei Galvão. Gratidão a você, sem dizer o nome, tantos que me levam Brasil afora para tantos eventos. Sempre tem aquela cabeça, né? Aqueles que seguram o boi pelo chifre e fazem o evento acontecer. Não tem como eu falar aqui o nome de tantos e tantas, mas sinta-se abraçado por mim. No dia do sacerdote, eu sou feliz porque tenho você somando no meu ministério. Esta é a primeira consideração. Segunda e última, eu rogo a Jesus, bom pastor, que cuide de você e da sua família. Eu estou até entusiasmado, deu para notar na pregação, o padre está afogueado, porque há tempos que eu não vejo o santuário tão cheio. Há tempos que eu não vejo tanta gente aqui participando da Santa Missa. Todas as cadeiras, os vidros, as marquises, as pilastras, tudo lotado de fotos, gente. Você que enviou a sua foto de todo o Brasil, você da nossa cidade, você desta comunidade, que Jesus cuide da sua família. E se você não enviou a sua foto, coloque aqui a sua família. Coloque numa dessas cadeiras, numa dessas famílias, simbolizando a tua família, a tua vida, a tua história. A evangelização, ela acontece assim, com pessoas que creem, com pessoas que celebram
e com pessoas que estão agora conosco. Bendito seja Deus por permanecer conosco na Eucaristia. Bendito seja Deus pelo dom à sua igreja do sacerdócio ministerial, o clero católico. Louvores a Deus pelo mandamento do amor, o amor vertical, o amor horizontal. Gratidão a Jesus pelo exemplo que nos deu, como mestre e Senhor, lavando-nos os pés. Que possamos, como Jesus, continuar a nossa missão, lavando os pés da humanidade e ajudando com aquilo que podemos ajudar, sendo o melhor que podemos ser, para a honra e glória do Senhor Jesus. No instante de silêncio, eu convido a todos vocês que estão conosco agora, a um momento de oração pessoal. Tudo aquilo que eu trouxe como reflexão, eu não fiz nem roteiro, eu falei do meu coração. E quando a gente fala do coração, nós falamos de nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Créditos, canal do Padre Christian Shankar aqui no YouTube, Luz e Vida. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? O link do canal do Padre Christian. Meu irmão, você que não é inscrito, você que não conhece o meu canal, seja muito bem-vindo à família. Se inscreva, ative o sininho de notificação, compartilhe e vamos anunciar o amor de Deus, Cristo Jesus. Você que já é inscrito, que Deus te abençoe, meu irmão. Muita paz e muita saúde. Vamos seguindo, levando o amor de Deus a todas as criaturas. Deus te abençoe. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.